No vídeo de hoje vou falar do House Arts procurando as coisas no Google. Há um tempão atrás, acho que na época que eu mudei pra cá, eu vi essa história de que o House Arts procura as coisas no Google, né, pra te dar um diagnóstico das coisas. Achei um absurdo, achei esquisito. Comigo não tinha acontecido, assim, pelo menos as primeiras vezes que eu fui lá no House Arts não aconteceu isso. Mas essa semana eu fui no House Arts, né, por uma coisa meio corriqueira até. E na ida eu tava lembrando dessa história, né, e aí de repente me veio assim na cabeça uma coisa que eu não tinha parado assim para pensar, e é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, porque para compartilhar o que eu constatei, que eu fiquei pensando. Então, assim, uma das grandes questões da saúde na Holanda, que é a saúde na Holanda é um assunto bem polêmico, né? Muita gente tem muita reclamação sobre como funciona a saúde na Holanda. Tem uma grande diferença cultural de como é a saúde na Holanda e como funciona no Brasil. E parte dessa grande diferença eu atribuo ao fato de muita gente que muda para a Holanda ter passado no Brasil pela experiência do particular, do atendimento de saúde particular, né? Gente que tinha plano de saúde. Ou pelo menos desta visão de como funciona a saúde particular no Brasil, porque na verdade a saúde na Holanda funciona parecido como é o SUS no Brasil, né? Então, para quem passou pelo SUS, e eu passei pelos dois no Brasil, então o SUS tem um atendimento, né, um protocolo de atendimento bem parecido com o protocolo de atendimento na Holanda. Então, tanto no SUS quanto aqui na Holanda, você não vai num especialista direto, né? Você tem que passar no que aqui a gente chama de House Arts, que no Brasil seria um médico de família do SUS, ou seja, um clínico geral. Você vai passar nele e se ele identificar alguma coisa que ele acredita que precisa de um acompanhamento mais especializado, de exames mais profundos, uma análise mais detalhada, ele vai ou te encaminhar para fazer os exames ou te encaminhar para o especialista. E no Brasil, né, e aí eu vou falar até da minha própria experiência, porque eu trabalhei em empresas que me davam plano de saúde, então a vida inteira eu tive plano de saúde bancado pelas empresas que eu trabalhei, então eu tinha acesso ao médico especialista direto, então eu tinha, sei lá, uma dor de garganta, eu podia ir no hospital, mas eu podia também ir no especialista, se eu quisesse. Pegar lá no plano de saúde, marcar um otorrino e ir para qualquer dorzinha de garganta idiota. E assim, outras especialidades, é claro. Mas aqui na Holanda não funciona desse jeito, ou no SUS no Brasil não funciona desse jeito. E aí, o que ficou na minha cabeça foi isso, porque primeiro que eu não tenho muito essa experiência do clínico geral no Brasil. Eu usei o SUS por 1 ano antes de mudar para a Holanda, passei no clínico geral de lá, mas não tive nenhum problema grave de saúde, fui apenas fazer acompanhamento, check-up, essas coisas, então não tive assim algo diferente, algo, sei lá, fugisse muito do beabá das coisas do dia a dia no Brasil. Aqui na Holanda, né, morando aí, já estou indo para 5 anos de vida na Holanda, eu já tive experiências diferentes, né, já tive um caminho andado com o House Arts bem maior que eu tive com o médico de família no Brasil. E o que eu fiquei pensando muito quando eu fiz essa consulta, né? Que aí eu tive uma coisa assim um pouco mais específica e ele foi procurar no Google. E assim, eu não fiquei chocada, eu não fiquei, sei lá, não achei que o atendimento dele não foi bom por causa disso. Porque, como eu falei, quando eu estava indo para a consulta que me deu esse clique, assim, né? Que o House Arts está ali não para saber de todas as doenças que existem no detalhe. Porque pensa qual é a quantidade de todas as doenças que existem. É muita coisa. Então, assim, o House Arts, basicamente, é alguém que fez a faculdade de medicina, fez a residência e se formou médico. Ele se formou médico, ele virou House Arts. Agora, quando eu vou, por exemplo, na minha ginecologista que eu ia no Brasil, ela fez esse mesmo caminho, virou um clínico geral, virou uma House Arts, né? Poderia ter virado uma House Arts, e resolveu fazer uma especialização em ginecologia, obstetrícia, ou só ginecologia, enfim. Fez uma especialização nessa parte, ou seja, ela ficou lá mais 2 anos, não sei quanto tempo exatamente é,
mas as especializações normalmente são entre 1 e 2 anos, em geral 2 anos, até onde eu sei, ficou esse tempo estudando apenas, exclusivamente, o aparelho reprodutor feminino. Então, assim, a própria especialização é uma coisa que a pessoa vai ficar clinicando e atendendo pessoas com aquele problema de saúde, né? Com problemas de saúde naquela parte, numa parte pequena do corpo, numa parte pequena não, mas uma parte específica do corpo. Então, com isso, o médico tem acesso, né? Está se especializando e está vendo detalhes, está vendo tratamentos, e está vendo como as pessoas respondem ao tratamento, está vendo mil coisas, mas de uma parte bem menor da medicina, de uma parte específica. Então, ele vai ter muita propriedade para falar daquilo. O House Arts, ele tem que falar de tudo, então ele não é especializado numa parte. Ele não vai conseguir falar, por exemplo, da parte ginecológica com toda a propriedade, com detalhe, com muito conhecimento amplo, específico e profundo, porque ele não foi especializado nisso. Ele sabe dessa parte, né? Estou dando um exemplo hipotético, mas ele sabe dessa parte dos problemas comuns. O House Arts, na verdade, ele é mais assim um detentor de conhecimento das coisas básicas do dia a dia, então uma dor de garganta, as coisas básicas, né? Uma gripe, uma coisa mais, uma virose, uma doença de pele leve, essas coisas ele até deve conhecer mais, porque ele também deve tratar mais essas coisas, receber mais desses casos. Mas coisas, quanto mais específico vai ficando, mais complexo vai ficando, e também começa a sair um pouco da cesta de conhecimento e até de responsabilidade dele. Da onde que vem também todos esses meus pensamentos, né? Eu tenho uma prima que é médica, e ela quis ir pro lado de gastro, né? Na verdade, ela fez uma especialização primeiro em cirurgia geral, depois ela foi pra parte gástrica, a parte que ela mais gostou, por fim virou endoscopista. E aí, de repente, ela engravidou. E aí, um dia, a gente conversando, que eu tive filho recentemente, né? Quando eu tive neném, ela já estava grávida. E aí, a gente conversando sobre esses assuntos, e eu achando que eu tava chovendo no molhado, né? Porque a gente tava trocando experiências, mas eu tava trocando experiência com uma médica. Então eu tava assim, tentando contar as coisas sem ir muito pro lado médico, indo mais pro lado da minha experiência, de como sentir, como, né? E de repente ela, nos áudios que a gente tava trocando, soltou uma frase que ficou muito na minha cabeça e voltou na minha cabeça nesse dia da consulta do House Arts. Ela falou o seguinte: porque eu sou médica, mas eu também tô aprendendo muito, né? Porque essa parte de gravidez, parto, é muito específico, tem muitos detalhes, são muitas coisas muito específicas que eu não conheço. Então eu tô aprendendo, a gente vai fazer o curso de grávidas, tem uma colega que é ginecologista, e aí às vezes eu converso com ela, ou o meu ginecologista que tá acompanhando. Quer dizer, mesmo ela, médica, que faz cirurgia, que fez especializações, que tá, né, que é uma pessoa bem atualizada, não sei o quê, como é fora da especialidade dela, ela também não tinha todo o conhecimento sobre gravidez, sobre coisas específicas, né, como ela bem disse. Então, se ela não sabia, né, teve que também aprender, teve que também fazer um curso de grávida, também teve que estudar um pouco, aprender um pouco, porque é uma coisa muito mais específica do que ela estava lidando. Como é que a gente pode esperar isso do House Arts? Como é que a gente pode esperar que o House Arts saiba de cor e salteado tudo que é doença? Que saiba o detalhe do detalhe de todas as doenças? Não dá, na verdade é uma expectativa irrealista se a gente parar para pensar, né? E uma grande comparação injusta. Porque a gente está muitas vezes na cabeça com o nosso ginecologista que está especializado numa coisa específica, a gente quer que o House Arts, que não é especializado, que não é o papel dele ser especializado, saiba com detalhe uma coisa que não é papel dele saber nesse nível de detalhe esse assunto. E aí ele vai procurar no Google mesmo. Por quê? Porque ele quer tentar fazer o melhor possível, tanto para tomar as atitudes que ele tem que tomar, entender se ele tem que te encaminhar para algum lugar ou não, ou para te dar as orientações corretas, né? Então, o ponto assim desse vídeo, todo o House Arts procura tudo no Google? Não, muitas consultas que eu fui, eles não procuraram nada no Google, eles já me falaram o que era, já olharam, já sabiam o que era, já sabia como tratar, já sabia que remédio ia dar, já sabia tudo. E teve coisas que foram muito mais específicas e que eu vi sim eles recorrerem ali ao Google, e também não é o Google, joga lá na busca do Google. Na verdade, busca lá, tem um site que eles buscam, que tem as orientações que seguem os protocolos da Holanda. Um desses médicos até me deu esse endereço desse site, que chama tausarts.nl, e lá tem muitas orientações, tem, né,
muito detalhamento, é um site até bacana para quando a gente está doente, a gente dá uma olhada lá nas orientações, né, quando tem alguma coisa leve, antes de ligar para o House Arts, até para saber quando você ligar para o House Arts e até para ajudar você a conversar com o House Arts, né? Então, o House Arts, na verdade, não tem que saber o detalhe do detalhe das doenças, ele tem que saber identificar problemas, identificar quando tem que ir para um atendimento mais especializado, identificar quando tem que ir para o hospital, identificar quando é uma coisa mais grave e passar para frente o caso. O problema está que muitos House Arts, às vezes, não vou dizer muitos, porque eu não tenho uma estatística oficial disso, mas o que eu vejo reclamações é, às vezes, o House Arts não dar a devida importância para algum problema que se apresente ali. Já vi isso realmente dar problemas gravíssimos, inaceitáveis, como, por exemplo, realmente uma pessoa vir a óbito, como o retardo de um tratamento, porque demorou para fazer um encaminhamento médico. Mas também já vi muitos House Arts tomando muitas decisões certas, né? O House Arts que me atende, a clínica de House Arts, que não é necessariamente sempre o mesmo, mas é uma clínica que eu vou e todas as vezes que eu fui atendida por lá, nunca tive problema, sempre fui bem atendida. Tem profissionais muito bons, me aconselharam, me ajudaram, responderam minhas dúvidas, me senti confortável. E esse é um outro ponto, que é o ponto para fechar este vídeo, que é profissional ruim tem em todo lugar do mundo. Tem profissional ruim no Brasil. Quando eu fui diagnosticada de enxaqueca, o médico que me diagnosticou foi o lado bom, que ele me explicou o que era enxaqueca, que eu não conhecia, que era um problema crônico, mas ele simplesmente falou assim, olha, não tem tratamento, não tem o que fazer, sinto muito, você vai ter que conviver com isso. E eu fui para casa super chateada, porque assim, eu tava tendo crise 3 vezes por semana, toda semana, não tinha qualidade de vida mais. E eu falei, como é que eu vou viver desse jeito? E aí passou, assim, sei lá, mais uma semana, eu com aquelas crises horrorosas, e eu falei, não é possível que eu vou ter que viver desse jeito, né? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu rendo no trabalho? Como é que eu vivo desse jeito? E aí eu comecei a pesquisar na internet, isso faz bastante tempo, foi coisa de 2011, eu acho, 2012, por aí. E eu comecei a pesquisar na internet, que o Google já existia, mas não era tão, que nem é hoje, tão fácil. E mesmo a enxaqueca não era uma doença tão que se sabia tanto como hoje. Mas eu achei um médico explicando que enxaqueca tinha tratamento, que muitos médicos não prescreviam, mas que existia, que não era só também tomar remédio, que tinha uma questão de mudança de estilo de vida, e aí eu comecei a procurar outros médicos, até que eu achei um médico que foi nessa filosofia e que me explicou os gatilhos e me propôs um tratamento de 6 meses, que eu ia lá todo mês, tomava remédio, tomava antidepressivo. Fora tudo isso, tive que fazer uma grande mudança de estilo de vida. Uma das grandes coisas que mudou na minha vida foi que eu comecei a correr, que foi uma coisa que veio por causa da enxaqueca, né? É um mecanismo, na verdade, de eu controlar minha enxaqueca corrida, né? Mas assim, o primeiro médico simplesmente falou, se vira malandro, né? Não tem o que fazer, se acostuma. E não era verdade. Então, quer dizer, foi um médico péssimo. Isso foi no Brasil. Isso foi um especialista, inclusive, que é pior ainda do que um House Arts te diagnosticar errado, porque o House Arts, ele tem, entre aspas, né? Não tô aqui querendo passar o pano no House Arts e dizer que ele é um santo e que tudo que eles fazem tá certo, muito pelo contrário. Mas o papel do House Arts, nesse caso, se eu tivesse me diagnosticado aqui na Holanda, era identificar que aquele nível de enxaqueca não era normal, que poderia, aquele nível de dor de cabeça não era normal, que poderia ser uma enxaqueca, e me mandar para o especialista. E o especialista que teria que fazer exames, avaliar para chegar no diagnóstico. E no Brasil eu fui direto já no especialista e ele me diagnosticou um tratamento que é bom, nada, se vira malandro, e eu quase que fiquei, né, por sorte que eu não me conformei com a resposta do médico. E eu acho que é por aí, entendeu? Aqui é igual. Se o House Arts não te deu uma resposta que você se sentiu confortável, diga, não estou confortável com a sua resposta, não concordo, não estou melhorando, não me sinto bem, não. E se não tiver conversa, se o House Arts continuar nessa linha de não precisa de nada, só toma um paracetamol que tá tudo certo, mude de clínica, vai em outro médico, peça para passar com outro médico da mesma clínica, ou tente se cadastrar em outra clínica, reclame no plano de saúde.
Enfim, tem maneiras de você fazer isso também, de você reclamar, tem maneiras de você avaliar as clínicas, né? E não deixar isso barato, porque acho que também, do mesmo jeito que no Brasil a gente reclamaria do médico, a gente também tem que reclamar aqui, né? Porque aqui a gente, inclusive, está pagando e pagando bem caro. Mas eu acho que a gente, né, precisa também ter essa consciência que o House Arts é um clínico geral em coisas específicas. Ele não vai te dar respostas profundas e que a missão dele é te encaminhar para o especialista para esse cidadão te dar respostas profundas, né? E a gente tem que brigar por isso também. Espero que tenha clareado, assim, esse vídeo não é muito para dizer que tá certo ou que tá errado, ou que eu concordo ou que eu não concordo, ou que eu acho que o House Arts é maravilhoso ou que é péssimo. É mais assim, para trazer essa reflexão que eu fui percebendo, né, que eu de repente percebi que a minha própria base de comparação, e acho que muita gente faz isso, estava errada, né? Que eu não posso comparar o House Arts com o especialista, nem o House Arts daqui com o especialista daqui, nem o House Arts daqui com o especialista do Brasil. Porque é uma confusão natural que a gente faz, porque é tão diferente a forma que funciona, principalmente quando a gente ficou no sistema particular no Brasil, a gente tende a fazer essa comparação que é errada. Então eu espero que esse vídeo tenha aberto um pouco a sua cabeça sobre isso, para você não só entender, mas não se frustrar tanto. Se inscreva nesse canal se você ainda não está inscrito e muito obrigada por me assistir.